A paz do Senhor, meus irmãos, futuros membros da Igreja Metodista Wesleyana pelo batismo, sejam bem-vindos ao canal e ao curso de batismo. Lição 3 nessa oportunidade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo desejo de vocês de se integrar à família de Deus. Jesus ele nos deixou o batismo como forma de nós nos integrarmos à família de Deus, à família dos crentes, à família dos salvos. A igreja ela é dividida em duas, vamos dizer assim, só para título de entendimento. Existe a igreja militante, é essa que você está entrando nela. Aqui está aqui na terra, lutando com fé e pela fé, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, testemunhando, vencendo o mal, vencendo a aparência do mal, santificando a sua vida por meio do Espírito Santo. Você faz parte da igreja militante. E existe a igreja triunfante, composta daqueles crentes que já venceram e estão no seio de Abraão, estão no paraíso, só esperando o arrebatamento para se juntar a nós. Igreja triunfante. A igreja é uma só, mas dividida vamos dizer assim, nesses dois grupos. E eu louvo a Deus porque você está entrando nesta igreja de Cristo Jesus. A igreja visível, a igreja invisível, você faz parte dela. E hoje lição 3. Louvamos a Deus porque você chegou até aqui. E hoje nós estaremos falando sobre algo muito interessante, que é a Bíblia. A Bíblia, aqui a Bíblia. Aqui a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. John Wesley dizia: eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Não significa que ele não lia outros livros. Inclusive ele lia e ele escrevia. Mas o que norteava a vida de Wesley era a Bíblia. E o que tem norteado a nossa vida é a palavra de Deus. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. O fundamento das nossas ações é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ok? E você deve fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Ser obediente à palavra. E quando nós, pela fé, obedecemos a Deus, obedecemos a sua palavra, nós agradamos ao Senhor. Então hoje é um assunto fascinante que eu amo, que é falar sobre a Bíblia. Mas eu quero lembrar que nós falamos sobre o novo nascimento e especificamente, o que é nascer de novo é a pergunta central da lição número 1. Nicodemos fez essa pergunta para Jesus. E a segunda lição, o que aconteceu comigo? E basicamente diz respeito à chamada de Deus para que você pudesse fazer parte do reino do seu amor. Você saiu da condição de morto espiritual. Nós falamos os 3 tipos de morte, né? Você saiu da condição de morto espiritual para ser uma pessoa viva e herdeiro da vida eterna. Você já tem a vida eterna. E isso é muito maravilhoso. Isso nos dá uma convicção de que se nós morrermos agora, nós vamos para o céu imediatamente, porque nós já somos salvos. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Bem, o salmista ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está lá no Salmo 119, versículo 105. O salmista já entendia que a palavra de Deus é que trazia ao seu entendimento a certeza, a convicção dos fatos, dos passos que ele tinha que dar na vida. E se havia dúvidas sobre os passos que ele tinha que dar, ele parava e buscava em Deus a direção.
para não tomar nenhuma ação errada, não dar nenhum passo em falso. Assim cabe a nós fazermos o mesmo, andarmos na convicção daquilo que a Bíblia fala para nós fazermos. Se há alguma dúvida em nós, e a dúvida, ela é o contrário da fé. A dúvida é o contrário da fé. Então, quando eu tenho dúvida acerca do que eu vou fazer, é melhor eu buscar a orientação de Deus, a melhor resposta do Senhor, e assim tomar uma ação, um passo mais decidido, né? No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 13, nós vamos ler. Vamos lá, vamos ler. Hebreus 4, de 1 a 13. Livro de Hebreus é no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a Bíblia é composta de duas partes. O Antigo Testamento, que é aquele período, né, que foi escrito, melhor dizendo, num período antes de Cristo, e existe o Novo Testamento, que é inaugurado com a pessoa de Cristo, com o nascimento de Cristo, né, onde os escritores desse período, né, do Novo Nascimento, do Novo Testamento, eles vão escrever a partir do nascimento de Cristo até a revelação de João, até o Apocalipse. Então, Hebreus está no Novo Testamento. Ele está dentro de um conjunto de livros que nós chamamos de cartas gerais. O Novo Testamento ele é dividido em blocos, para nós entender. Primeiro bloco, os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, essa ordem, né? Que não é a ordem cronológica, mas é a ordem harmônica. Ou seja, a Bíblia não está disposta numa ordem cronológica, mas ela está numa ordem harmônica, para que a gente possa entender melhor ao lermos os seus livros, os seus capítulos e os seus versículos. Então não está na ordem, ou seja, que ela foi escrita. O primeiro livro que foi escrito no Evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi Marcos. Depois vieram os outros. Mas está numa ordem harmônica para a gente poder entender o que o Senhor quer nos direcionar, nos ensinar, nos exortar, nos edificar, né? Nos corrigir. A maneira que Ele quer fazer isso foi colocada essa ordem aqui para a gente melhor entender, tá bom? Então, a ordem dos evangelhos, a ordem harmônica, é Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo bloco é composto de um livro só, que é um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Ele é um livro histórico, conta a história da igreja primitiva, as ações, a palavra atos, né, ações, o que aconteceu no tempo dos nossos primeiros irmãos, dos primeiros cristãos, da igreja que se iniciou ali logo após a subida de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Então, Lucas escreve sobre os primeiros passos dessa igreja. Ele vai começar escrevendo há poucos dias depois da ressurreição, né? Ele vai passar pela descida do Espírito Santo, mais ou menos 10 dias depois da subida de Cristo para o céu, da ascensão de Jesus. E depois ele vai percorrer alguns fatos e personagens até ele se deter no apóstolo Paulo, com quem ele vai caminhar mais tempo. E ele vai finalizar o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, com Paulo lá em Roma. E não é um livro que tem uma conclusão, não é um livro que tem fim. Ele é interrompido ali quando Paulo está em Roma. É interessante essa forma que nós vemos Atos dos Apóstolos, né? Porque nos dá a entender que a igreja ela continua a sua caminhada, a sua jornada, a sua história, até a volta de Cristo, até a igreja ser arrebatada por Cristo. Nós estamos, como igreja,
trabalhando. Por isso que é interessante ver no livro de Atos que há uma falta de uma conclusão. Mas eu vejo que até isso foi providência de Deus. A Bíblia é uma coisa, é um milagre. A Bíblia é um milagre. E então eu vejo isso como uma providência de Deus para a gente entender que a igreja continua agindo, continua atuando na terra. Com novos personagens, é claro. Comigo, com você, fazendo a obra. Nos dias atuais, somos nós os encarregados de dar prosseguimento à igreja que começou lá na época de Pedro, de João, né? Os apóstolos ali, reunidos no cenáculo, esperando a descida do Espírito Santo. E essa descida veio, encheu a igreja, dinamizou a igreja, encheu a igreja de ousadia, e esta saiu para anunciar as palavras que a igreja tinha recebido de Jesus. E saiu para ensinar essas palavras. E o que nós anunciamos hoje foi aquilo que nós aprendemos lá dos nossos pais da fé. Que coisa maravilhosa, milagre. Depois nós vamos ver as cartas paulinas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. São 2 Tessalonicenses, 1 e 2. 1 e 2 Tessalonicenses. Depois nós vamos ter Timóteo, soldado do apóstolo Paulo, discípulo de Paulo, coisa maravilhosa. Nós vamos ter Tito, e nós vamos ter depois Filemon. Filemon. E aí vai se encerrar as cartas paulinas. E depois nós vamos ver as cartas gerais. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro escreveu 2 cartas, 3 cartas de João, 1, 2 e 3, e Judas. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas aqui que escreve uma carta, ele é tido por irmão de Jesus, irmão por parte de Maria. Ele escreve a última carta, que nós chamamos de cartas gerais. E depois nós vamos ver o Apocalipse, que é um livro de revelação, um livro profético. Então, nós vamos ter Paulo como aquele que mais escreveu, nos evangelhos, no Novo Testamento, aquele que mais escreveu. Depois nós vamos ter João, escreveu 5, o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. O apóstolo João, o apóstolo do amor, amigo de Jesus, ele se considerava amigo de Jesus, amigo mais chegado que irmão. Oh, glória! E aí nós vamos ter os outros, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas escreveu 2, o Evangelho de Lucas e Atos, os apóstolos, Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, quem foi o autor do livro de Hebreus. Uns falam que foi Paulo, outros pensam que foi Barnabé, mas o fato é que o autor mesmo não está definido. Tiago, que é irmão de Jesus, um outro irmão de Jesus. Esse Tiago aqui escreveu essa carta, uma carta prática. Inclusive ele foi bispo da igreja de Jerusalém. Os irmãos de Jesus tiveram dificuldade para se converter no início. Mas depois se converteram, foram uma bênção. E louvado seja Deus por isso. Então, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, por parte de Maria, e foi bispo da igreja em Jerusalém. Ele que presidiu o concílio, primeiro concílio da igreja, está lá em Romanos, em Atos dos Apóstolos, acho que no capítulo 15, deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. Capítulo 15, nós vamos ver um concílio em Jerusalém para definir sobre o que deviam e o que não deviam os cristãos gentios. Os cristãos judeus estavam
entendendo, era do parecer de que eles precisavam de circuncidar. E há uma defesa, inclusive do apóstolo Paulo e de Barnabé, de que os cristãos gentios não precisavam observar essa prática judaizante. E foi feito um concílio para decidir aquilo que cabia aos cristãos gentios. E quem presidiu esse concílio foi Tiago, irmão de Jesus, tornou bispo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Coisa maravilhosa. Então os irmãos de Jesus estavam trabalhando em prol da obra. Mas vamos lá, vamos ler. Hebreus, capítulo 4. Vamos lá? Do 1 ao 13. Vamos lá. Diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de modo, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui é o texto-chave, é o versículo-chave deste texto que eu estou lendo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Agora o 13, para finalizar. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, esse texto da Bíblia, ele é maravilhoso para nos declarar o seguinte, que nós, enquanto igreja militante, não podemos nos dar por satisfeitos e descansar, vamos dizer assim, na nossa salvação, no sentido de nos permitir a qualquer obra, a qualquer ação, ou a nenhuma obra, nenhuma ação. Porque a salvação, ela tem que ser cuidada. A salvação que nós alcançamos, ela tem que ser cultivada a cada dia, até que a gente entre no céu. E ali nós vamos gozar a vida eterna. Ali é o nosso descanso de fato, o nosso descanso final. O que Deus está dizendo é o seguinte, que muitos
não vão chegar nesse descanso, porque vão parar aqui, ou vão perder o compasso, vão perder a caminhada, ou vão se perder na caminhada. Ele está falando aqui para os judeus que receberam a palavra era para eles, Jesus era para eles, mas eles, muitos deles, recusaram a palavra, recusaram Jesus. Eram judeus de boca, não eram de coração. Judeu de povo de Deus, era um povo de Deus de boca. Eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, mas não entregaram a sua vida para Jesus. Então, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, esses não vão entrar no descanso celestial. Mas aqueles que guardam a palavra no coração, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, porque a palavra fala de Jesus. No Antigo Testamento, tudo do Antigo Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento se completa, né? O Antigo Testamento, pelo menos, se completa no Novo, porque no Novo se apresenta Jesus. O Velho Testamento fala, o Antigo Testamento fala de Jesus, e no Novo Jesus está presente, é apresentado. Agora não só para o judeu, mas para todos, todas as nações, todas as línguas, povos e nações vão ver e vão ter a oportunidade de aceitar. E aquele que não receber, aquele que não aceitar, seja judeu, seja gentio, ele perde a oportunidade de entrar no descanso de Deus, no gozo do Senhor, na alegria do Senhor, na vida eterna do Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos da palavra, da Bíblia, para não pararmos de lutar aqui, até chegarmos no colo do Senhor, né? Nos braços do Pai, na vida eterna com Deus. Amém? John Wesley, fundador do metodismo, disse: meu fundamento é a Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes e pequenas. O fundamento dele era a Bíblia, a palavra dele. George Muller, que leu a Bíblia toda 100 vezes, afirmou: o vigor de nossa vida espiritual será na proporção exata ao lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida e pensamento. Isso aqui é forte demais, é tremendo demais. Às vezes nós ficamos pensando, por que eu não sou mais ungido? Né? Por que eu não realizo essa proeza? Por que eu não sou uma pessoa de dons e talentos? Eu não tenho diversidade de dons e talentos? Olha o que George Miller fala. A proporção, o vigor gerais que começa em Hebreus e vai até Judas e o livro profético. Apocalipse. Deixa essa para casa aí para você poder estar pesquisando, estudando. Vai ser uma bênção. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Eu amo falar sobre a Bíblia. Eu amo falar sobre a Bíblia. Espero que você tenha gostado, que você tenha crescido com essa terceira lição do nosso curso de batismo. O batismo vem aí, fica ligado, você entrar aí no corpo de Cristo como membro desse corpo. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo o teu filho com toda sorte de bênçãos, ó Deus. Que o teu filho e a tua filha sigam nessa caminhada, ó Deus, amando o Senhor intensamente. E cada dia esse amor cresça. Em nome de Jesus, que a tua palavra fale com eles, ó Pai. Essa palavra que é maravilhosa para nós. É a minha oração, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Proporcionalmente, a importância que nós damos à Bíblia em nossa vida. Quanto mais eu me envolvo com a Bíblia, quanto mais eu deixo ela entrar na minha vida, mais vigor espiritual eu tenho. Quanto menos eu me envolvo com a Bíblia, quanto mais longe a Bíblia estiver de mim, mais longe também vai estar o vigor espiritual. E nós almejamos vigor espiritual, não é verdade? Se nós almejamos vigor espiritual, vamos ter a Bíblia bem próxima. Vamos guardar ela no nosso coração. Não esteja ela apenas como, né, um detalhe. Às vezes
uma peça de decoração em nossa casa. Quantas pessoas que têm lá a Bíblia decorando a estante, ou decorando a prateleira, ou decorando um certo lugar da casa. E às vezes aberta no Salmo 91, no Salmo 23, alguma palavra que a pessoa entende por forte. Achando que daquela maneira vai a Bíblia fazer um efeito na vida. Não. A Bíblia faz efeito quando ela é aplicada em nossa vida. Então aplica a Bíblia na sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus e não simplesmente contém. Foi escrita durante um período de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, que escreveram 66 livros, divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Algumas coisas nós precisamos considerar aqui. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós podemos dizer que a Bíblia contém a palavra, não. Porque se nós falarmos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós vamos dizer que a Bíblia contém outras coisas. Não. A Bíblia ela é, porque de Gênesis a Apocalipse, do primeiro livro ao último livro da Bíblia, nós vamos ver Deus falando. Então ela é a palavra de Deus. Segundo, ela foi escrita no período de 1.600 anos. Do primeiro livro da Bíblia ao último livro da Bíblia, se decorreram 1.600 anos. É um tempo enorme. O Brasil tem 500 e poucos anos. Olha para você ver o tempo que levou para a Bíblia ser escrita, do primeiro livro ao último livro. Alguns estudiosos falam que o primeiro livro da Bíblia foi o livro de Jó, escrito por Moisés. Mas nós não temos essa convicção porque não está registrado. Isso é segundo estudos, segundo o que os estudiosos eles aprofundaram e entenderam. Né? Foi o livro de Jó. Né? Certo é que o livro de Gênesis apresenta o começo de tudo. Inclusive a palavra Gênesis significa isso, começo, início. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Então, pensando em Gênesis, o primeiro livro, até o livro de Apocalipse, que é o último livro, escrito no ano 100 depois de Cristo, por João, apóstolo João, decorreram-se 1.600 anos. Quantas mudanças, quantas transformações culturais até, de costumes, aconteceram em 1.600 anos. Mas sabe o que é incrível? A Bíblia, ela é atual. A Bíblia, ela é harmônica. A Bíblia não tem contradição. E é incrível que depois do último livro que Deus selou, que foi Apocalipse, percorreram mais 2.000 anos, que é do ano 100 até o ano 2020, mais ou menos. Né? 2.000 anos. E a Bíblia, ela é atual. Olha que milagre. Não existe livro assim. Não existe livro assim. Atual. Fala conosco de maneira atual. Que coisa incrível, coisa maravilhosa. Somente por Deus mesmo que um tempo tão grande, mas a palavra continua atual. Outra coisa, 40 autores diferentes. 40 formas de escrever diferentes, 40 tipos de pessoa diferente de ver o mundo. Nós vamos ter escritores que eram agricultores, nós vamos ver escritores que eram letrados, nós vamos ver escritores que eram doutores, Lucas era médico, nós vamos ver escritores que eram pescadores, Pedro, nós vamos ver escritores como Moisés que aprenderam a cultura, a maior cultura do mundo que foi a egípcia, na época dele. 40 autores. Sabe o que é incrível? 40 autores escrevendo no intervalo de 1.600 anos e nenhum se contradiz. Nenhum contradiz o outro. E olha que quando às vezes um escrevia, ele não portava a parte que o outro tinha escrito. O Espírito Santo fluía na vida dele e ele escrevia. E não havia o quê? Não havia contradição. Muito pelo contrário, havia uma harmonia. Milagre. Milagre. Essas duas partes, então, como eu falei, elas são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento.
Bíblia, o que significa a palavra Bíblia? Ela vem de biblos, a palavra grega que vem da palavra biblioteca. Bíblia é um conjunto de livros. É um conjunto de livros que foi agrupado num livro só. Olha que coisa, olha a mente de Deus, gente. Olha a mente de Deus. Deus tão preocupado com a nossa excelência, com a nossa... com uma forma de se fazer conhecer por nós. Ele queria que a gente conhecesse sua bondade, seu amor, sua graça. Ele pega todos esses 40 livros ou cartas, etc., que foram redigidas, umas em pergaminho, umas em papiro. Né? A Bíblia foi escrita no couro, ela foi escrita no papiro, que é aquele material, um tipo de vegetação que se encontrava nos brejos, e era feito o pergaminho em papel, mais tarde, na época dos apóstolos. Né? Sabe o que é incrível, gente? É que Deus, ele pega esses livros todos e condensa em um livro só, para facilitar a nossa vida. Imagina se nós tivéssemos 66 livros. Como é que nós íamos levar isso? Um enrolo, né? Enrolos ou livretos, nós íamos levar para a igreja, para a gente ler, porque a gente não sabe às vezes, né, o que o pastor vai pregar. Mas Deus é tão maravilhoso que ele cria a Bíblia, um livro só que contém 66 outros livros, 40 autores diferentes. Que coisa maravilhosa. Ah, pastor, como é que é isso? 40 autores e 66 livros? É porque teve autor que escreveu mais de um livro. Né? Nós vamos ver, Paulo escreveu várias cartas. João escreveu 5. Moisés escreveu menos 5. Mais os salmos. Alguns salmos ele escreveu. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Segundo alguns escritores, escreveu o livro de Jó. Sem falar nos salmos, alguns salmos que ele escreveu. Então, autores escreveram mais de um livro. Por isso que dá essa diferença. 40 autores, 66 livros. Então, Bíblia, da palavra biblioteca, né? Livros, coleção de livros. Quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Não basta a pessoa falar assim, eu vou escrever um livro. Não. Eu vou escrever um livro da Bíblia. Não. O Espírito Santo de Deus inspirou santos homens para escrever aquilo que estava no coração de Deus, que ele queria que ficasse registrado. Queria que nós tivéssemos conhecimento. A Bíblia é um livro de propósito. Deus ele, através do Espírito Santo, ordenou algumas pessoas a escreverem a fim de que nós soubéssemos aquilo que estava no coração de Deus. Aquilo que era da vontade de Deus. Ok? A Bíblia foi escrita então em papiro, né? Ela foi escrita em couro, etc e tal, os pergaminhos. Tudo bem. E teve umas figuras, por nome escribas, que foram de fundamental importância para que a Bíblia chegasse até nós. Quem eram esses escribas? Eram pessoas que compilavam, escreviam a Bíblia. Era a imprensa da época. Então vamos dizer que Moisés escreveu. Esses escribas copiavam o que Moisés escreveu. Né? Eles copiavam, eles tinham a função de estar sempre passando o que Moisés, ou que os outros escritores, o que Deus inspirou os outros para a geração seguinte. Os escribas, eles eram personagens importantíssimos, porque eles não deixaram a Bíblia ficar esquecida. E até mesmo eles atualizaram a gramática, né? Porque com o tempo a palavra muda. Você, por exemplo, você já foi vossa mercê, vós me cê. Os mineiros falam
OC, C. Nas mídias aí, no WhatsApp, nós escrevemos VC. Então, se nós começássemos a falar vossa mercê nos dias de hoje, ninguém entenderia. Mas hoje é você. Então, como os escribas fazerem essa atualização teológica, atualização da escrita, vamos dizer assim. Pessoas hiper importantes que Deus também levantou ao longo do tempo, ao longo dos anos, para que a Bíblia chegasse até nós. Vamos ver aqui algumas perguntas e vamos ter respostas para essas perguntas. Quem escreveu a Bíblia? Homens consagrados e inspirados pelo Espírito Santo em lugares e épocas diferentes. Eu quero que você leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É o seu para casa. Você vai lá e leia 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Tá bom? A Bíblia ela vem da revelação, inspiração do Espírito Santo. Homens de diferentes épocas, idades, classes sociais escreveram com total unidade um livro que do início ao fim aponta para Jesus. A Bíblia é um livro de Deus. E Deus, ele revelou Jesus através da Bíblia. A Bíblia é um livro de Deus. E o intuito de Deus foi revelar a pessoa de Jesus. A Bíblia é um livro de Deus e é um livro de Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá um entendimento disso. Que coisa fantástica. Qual é o propósito da Bíblia? Para que a Bíblia foi escrita, foi registrada? Em primeiro lugar, revelar a vontade de Deus. O plano redentor de Deus. Em primeiro lugar foi isso, revelar o plano redentor de Deus. Por meio de Cristo, nós temos acesso à salvação. Jesus, ele abriu o caminho, ele é o caminho que nós seguimos para chegar a Deus. O caminho foi fechado por causa do pecado de Adão. O salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado de Adão, o caminho até Deus foi interrompido. Veja que Adão, todo dia, ele falava com Deus, lá no jardim. Aí ele peca, e aí ele não pode mais ficar no jardim, não tem mais acesso a Deus. Aí Jesus veio para restaurar essa comunhão, essa aliança. Veio para restaurar esse caminho. Então, quando eu aceito Jesus, e o que ele fez na cruz, o sacrifício dele na cruz do Calvário, eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso a Deus. Eu posso falar com Deus e eu vou ser ouvido por Deus. E Deus vai falar comigo através da Bíblia. Coisa maravilhosa. É o Deus pessoal. Então o propósito de Deus é esse. Segundo propósito, nos indica como ser filhos de Deus. Cada família tem uma criação. A sua família tem uma criação diferente da minha. Certamente que você é o filho que é o resultado da criação dos seus pais, dos seus avós. Eu sou uma pessoa que é resultado da criação dos meus pais. Então, para que serve a Bíblia? Porque nós, como filhos de Deus, precisamos ser o resultado dessa criação. Vou ter que fazer aquilo que o meu pai quer que eu faça. Eu vou ter que agir da maneira que meu pai quer que eu haja. Eu vou falar as palavras que meu pai quer que eu fale. É esse o motivo pelo qual a Bíblia ela foi deixada a nós. Qual a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica? A Bíblia católica ela é muito semelhante a nós, com uma diferença. Os livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros não inspirados que estão na Bíblia católica. Está lá no bojo da Bíblia católica. Né? Nós vamos ter lá o livro de Macabeus, livro histórico, que foi escrito no período que chama de intertestamentário, ou seja, no período que Deus não falou, que está entre o livro de Neemias até Jesus Cristo ali, esse período de 400 anos. É porque os gregos eles dominaram o mundo até a chegada dos romanos, até a ascensão dos romanos. Então, existem livros na Bíblia Católica que são livros que não são inspirados, apócrifo.
o livro não inspirado é apócrifo. E não são dignos de aceitação como um livro de Deus. Não são livros, cartas, esses livros apócrifos, Macabeus, Tobias, não são livros tidos como inspirados por Deus. Nós podemos aceitar como livro de Deus. E aí é um problema sério, porque a Bíblia fala que quem colocar um tio, uma vírgula a mais, cai num problema sério com Deus, lá cai numa maldição. E aqui eu quero que você depois leia Apocalipse 22, 18 e 19. Você vai lá e leia. O segundo para casa, ó. Apocalipse 22, 18 e 19. Qual é a consequência para quem acrescenta livros, palavras na Bíblia? Essa Bíblia que Deus deixou para nós. Importante. Bem, o relacionamento que eu tenho que ter com a Bíblia são pelo menos 4 atitudes que eu preciso ter em relação à Bíblia. Que você precisa ter em relação à Bíblia. Primeiro, eu preciso ler a Bíblia. Ler diariamente, ler sempre. Em casa, enquanto viajamos, nos cultos, etc e tal. Deuteronômio 17, 19 vai falar sobre isso. A gente tem que ler a Bíblia diariamente. Segunda coisa, estudar. Precisamos estudar, examinar, investigar, comparar. Precisamos fazer um estudo da palavra, minucioso, para a gente conhecer mais a Deus. Se a gente estudar a Bíblia, a gente não vai ser enganado. A gente não vai ser induzido ao erro. A gente vai refutar as heresias. Precisamos estudar a Bíblia. Tá? Estudar usando um bom dicionário bíblico, estudar usando referências, né? O que diz antes, o que diz depois, mapas. Nós precisamos estudar. O grego, tá? Tem coisas na Bíblia que é o resultado de interpretação da língua. Tem palavras que quando nós transpomos para o nosso idioma, ela altera tudo. Por exemplo, a palavra amor, português, amor. Nós vamos ver no grego, que é a língua do Novo Testamento, amor, ela não é amor apenas, é ágape, é eros, é filéu, é estus. Essas 4 palavras é traduzida para o português como amor. Então nós temos que ter o conhecimento da língua para saber o que está falando mesmo. Por isso nós temos, louvado seja Deus, estudiosos que estudam a língua, eles atualizam a Bíblia na versão de hoje, na linguagem de hoje, Bíblia atualizada. Isso é muito importante, é muito interessante, porque vão se descobrindo, né, o que é aquela palavra lá do hebraico, que é o Antigo Testamento que tem hebraico, né, ou aquela palavra lá do grego, do latim, a tradução o latim foi muito usado para traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, ou do grego para o latim, nos primeiros séculos. E aí chega no português, às vezes, o que aquela palavra quis dizer mesmo? Então, ela tem que ser estudada, nós temos que estudar a Bíblia. Meditar, muito importante. Nós não temos esse costume, o Brasil não tem esse costume, mas aquilo que nós lemos, nós temos que pensar. Meditar, o que Deus está querendo falar? Qual é a lição que eu posso tirar para a minha vida? O que Deus está querendo dizer com isso? Então é importante a gente meditar na palavra. É incrível como quando a gente medita, Deus fala com a gente fica mais lúcido. E para finalizar, memorizar. Nós precisamos memorizar os versículos da Bíblia. Tá bom? Guardar o endereço, capítulo e versículo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo mais importante da Bíblia, nós consideramos. Então tem que memorizar esses versículos.
Nós vemos aí o Salmo 119, versículo 35. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Muito importante. E ter esse conhecimento. Tá bom? Para finalizar aqui só, você vai pegar a sua Bíblia e vai no índice. E você vai lá ver todos os livros da Bíblia. Aí nós vamos ter lá no índice, nós vamos dividir lá, você vai acompanhar essa divisão. Os livros chamados Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Aí você vai entender aí que a Bíblia, né, dentro do Antigo Testamento, tem uma subdivisão, Pentateuco. Depois nós vamos ter os livros históricos, que começa com Josué. Tá? Josué, primeiro livro histórico. Aí você vai ter uma sequência de livro histórico até chegar em Jó, que é o primeiro livro poético. Tá? Aí você vai ter Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiásticos, livros poéticos do Antigo Testamento. Aí depois você vai ter um conjunto de livros dos profetas. Aí estão os profetas maiores e os profetas menores. Por que eles são maiores? Porque eles foram mais importantes? Não. É porque eles escreveram mais do que os outros. Aí você vai ter Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas maiores, escreveram mais. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Tá? Depois vai ter livros profetas menores, escreveram menos. Um capítulo, 2, 3 capítulos, 5 no máximo. Acho que é por aí. Você vai lá, você vai investigar. Tá? Então, Pentateuco, livros históricos, poéticos e proféticos, ou dos profetas, maiores e menores. Aí depois você vai ter os livros do Novo Testamento. Evangelhos. Quais são os livros dos evangelhos? Proféticos, histórico, que é Atos. As cartas paulinas. Quais são as cartas paulinas? Vê lá no